Olá e boas-vindas a quem nos escuta para mais uma imersão investigativa. Hoje nós temos uma missão grandiosa e honestamente muito empolgante. Muito empolgante mesmo. Olá a todos! A gente vai desconstruir aquelas visões estereotipadas, sabe? Aquelas narrativas eurocêntricas que por tanto tempo dominaram o imaginário global. Exato. A ideia é revelar a complexidade, a riqueza e o dinamismo do continente africano antes e durante os primeiros contatos com os europeus. E para guiar essa nossa exploração de hoje, a gente vai mergulhar a fundo na obra Desvendando a História da África. Um trabalho maravilhoso. Ele foi organizado pelo José Rivair Macedo e publicado pela editora da UFRGS. É um material denso, fascinante, que reúne diversos especialistas. Vários olhares, né? Sim, eles exploram desde a geografia e a historiografia até os grandes impérios sudaneses e o impacto esmagador que o colonialismo teve depois. Ok, então vamos desempacotar isso. Porque a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, e que a obra deixa muito claro logo de cara, é que a África não é um país. Uma confusão muito comum, infelizmente. É um continente gigantesco, Diversificado. o verdadeiro berço da humanidade. A gente está falando de uma vastidão que abriga montanhas nevadas, florestas tropicais densas, desertos, savanas. E uma multiplicidade de culturas que desafia completamente qualquer tentativa de simplificação. Não dá para colocar tudo na mesma caixa. Não dá. E o que é fascinante aqui é exatamente essa quebra de paradigma. Com certeza. Pense em como a história africana foi por muito tempo contada quase que exclusivamente pela lente do colonizador europeu. A versão do vencedor, digamos assim. Exato. O objetivo de intelectuais contemporâneos e o nosso grande objetivo ao analisar essas fontes hoje é olhar para esse passado grandioso usando as lentes dos próprios africanos. Dar agência a eles. Isso, é entender que as formações sociais e políticas ali possuíam dinâmicas próprias, sistemas super intrincados e uma historicidade profunda que foi silenciada ou propositalmente distorcida ao longo dos séculos. Isso nos leva a um ponto que a obra destaca como uma verdadeira batalha. A batalha pela própria história. É quase surreal ao pensar hoje, mas por muito tempo, acadêmicos europeus afirmavam com todas as letras que a África simplesmente não tinha história. Pois é, uma afirmação pesada. E só para quem acompanha a nossa análise ter o contexto exato, quando a gente fala agora dessas visões antigas e teorias do século XIX, estamos mapeando como o racismo científico e as disputas políticas operavam na época. Sem dúvida. Nossa intenção é apenas guiar nossos ouvintes pelo que os historiadores documentaram na obra, mostrando como essa narrativa foi disputada. A gente não está tomando partido dessas correntes, mas entendendo o peso histórico delas. É um cuidado essencial para quem pesquisa o tema. A obra detalha 3 grandes correntes de pensamento que disputaram essa narrativa ao longo do tempo. Vamos a elas então. A primeira delas é a chamada corrente da inferioridade. Ela era fortemente eurocêntrica e predominou durante todo o período colonial. Que é aquela visão justificadora, né? Exatamente. Pensadores europeus da época, como Hegel e Gobineau, defendiam essa tese. Eles enxergavam as populações negras como representantes de um Estado bruto, sem civilização ou capacidade de ter uma história autônoma. O que, convenhamos, era uma narrativa extremamente conveniente para a época. A luva perfeita para justificar a dominação colonial. Era o pretexto da famosa missão civilizatória ou do fardo do homem branco. A Europa precisava de uma justificativa moral para a exploração de recursos e pessoas, e essa corrente forneceu um embasamento pseudocientífico para isso. Mas a obra mostra que houve uma reação forte a isso depois. Houve, e aí a gente entra na segunda vertente, que é a corrente da superioridade, também conhecida como afrocentrismo. Liderada pelo Sheikh Anta Diop, certo? Ele mesmo, um intelectual brilhante. O que o Diop fez foi basicamente inverter a pirâmide dessa narrativa europeia. Ele argumentava, com base em pesquisas extensas, que o Egito Antigo era uma civilização essencialmente negra. E que a África seria a matriz de tudo. Exato, a matriz civilizatória do mundo inteiro. Segundo essa visão, a própria Europa teria herdado grande parte do seu conhecimento original do continente africano. É uma virada de chave impressionante. Mas e a terceira corrente? Como os intelectuais lidam com esse debate hoje em dia? Hoje, as tendências mais recentes que a obra aponta são lideradas por uma nova geração de pensadores africanos como
o historiador Elikiam Bokolo. E essa terceira via foca no pluralismo. Em vez de uma identidade única. Isso. Em vez de tentar buscar uma única identidade africana homogênea, o que seria impossível num continente tão vasto, essa corrente analisa as várias Áfricas. Ela valoriza as especificidades de cada povo. Entende que a dinâmica de quem vive na savana é estruturalmente diferente de quem vive na floresta densa ou num oásis do deserto. Faz tudo sentido. E a ironia cruel dessa visão distorcida lá do período colonial é que ela teve consequências práticas que beiram o absurdo. Na arqueologia isso é gritante. Tem um exemplo na obra sobre o grande Zimbábue, que é de cair o queixo. Para quem nos ouve e não conhece, o grande Zimbábue é um complexo impressionante de ruínas de pedra. Uma arquitetura monumental mesmo, com muralhas gigantescas. Uma obra de engenharia fantástica. E quando os exploradores europeus, muitas vezes financiados por figuras como Cecil Rhodes, encontraram aquilo, a cegueira do racismo científico era tanta que eles se recusaram a acreditar no que viam. Eles olhavam para aquelas construções magistrais e simplesmente diziam que era impossível. Impossível que populações nativas bantas tivessem erguido aquilo. E a explicação que eles inventaram é a melhor parte, ou a pior, né? Eles atribuíram a construção aos fenícios. Aos fenícios. Ou então disseram que era o palácio da mítica rainha de Sabá. A negação era tão profunda que eles chegaram ao ponto de destruir partes do sítio original. Sim, cavando e quebrando muralhas históricas. Tudo em busca de tesouros escondidos ou inscrições que provassem a origem não africana do lugar. Foi uma pilhagem baseada puramente em preconceito. E demorou para a verdade vir à tona. Muito. Só na década de 1930, com as escavações da pesquisadora Gertrude Catton Thompson, é que o óbvio foi admitido e provado cientificamente. Aquelas muralhas foram projetadas e erguidas pelos próprios povos bantus da região. Se a gente conectar isso ao panorama geral da geografia do continente, percebemos que essa ignorância externa não se limitava às capacidades arquitetônicas, afetava a forma como o próprio espaço africano era compreendido. A visão do deserto, por exemplo. Exato. Toma o deserto do Saara como exemplo. Por séculos, o imaginário europeu tratou o Saara como um muro intransponível, uma barreira colossal que isolava a chamada África branca, banhada pelo Mediterrâneo, da África negra, a parte subsaariana. O famoso fim do mundo conhecido para eles. Mas as evidências históricas mostram um cenário totalmente diferente. O Saara nunca foi um muro. Ele era, na verdade, um oceano. Um oceano de areia. Sim, mas perfeitamente navegável para quem conhecia as correntes, ou seja, as rotas dos oásis. O deserto era uma via expressa, pulsante, de intenso comércio através da rota transsaariana. Caravanas gigantescas interligavam mundos, culturas e economias. E foi justamente esse fluxo constante que fomentou o surgimento de verdadeiros impérios em suas bordas, né? Exatamente. O comércio gerou uma acumulação de riqueza formidável. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque existe essa ideia muito enraizada de que a África subsaariana vivia em total isolamento durante o que a Europa chama de Idade Média. Uma ideia totalmente equivocada. Completamente. Quando a gente olha para as fontes, descobre que, nesse exato período, a África possuía centros de comércio, redes de urbanização e concentrações de riqueza muitas vezes maiores do que os seus equivalentes europeus. Com certeza. E o primeiro grande exemplo que a obra traz para ilustrar isso é o Império de Gana. Que era conhecido no mundo árabe da época como o País do Ouro. O País do Ouro. Mas como Gana conseguiu concentrar tanta riqueza e poder a ponto de ganhar esse apelido maravilhoso? A genialidade de Gana estava na sua posição geográfica e na capacidade de tributação. O soberano de Gana, que recebia o título de Gana, construiu seu império controlando estrategicamente o pedágio entre duas rotas vitais. Um pedágio no meio do deserto. Imagine o mapa. Do sul, subiam as mercadorias das regiões ricas em minas de ouro. Do norte, descendo pelo Saara, vinham as placas de sal. E o sal era caríssimo, essencial para a conservação de alimentos numa época sem refrigeração. Valia tanto quanto ouro.
literalmente. Exato. E Gana ficava exatamente no meio desse cruzamento. Eles não precisavam extrair o ouro ou o sal. Eles cobravam impostos sobre tudo que passava por ali. Era uma máquina de arrecadação perfeita. E com esse dinheiro, eles mantinham cidades divididas em setores, grandes centros mercantis vibrantes e um exército que os cronistas árabes descreviam como colossal, mas nada dura para sempre. O declínio de Gana começa por volta do século XI, e o motivo foi justamente a disputa por esse controle tão lucrativo. Os ataques do norte? Sim, grupos muçulmanos do norte, conhecidos como almorávidas, começaram a atacar a região com o interesse de monopolizar essas rotas transsaarianas. Esses ataques desestabilizaram o eixo de poder tributário que sustentava o império. Só que, do vácuo deixado por Gana, surge algo ainda mais impressionante: o Império do Mali. E não tem como falar do Mali sem falar de um dos seus maiores governantes, o Mansa Musa, no século XIV. A figura mítica do Mansa Musa. A história da peregrinação que ele fez até Meca é coisa de cinema. Não foi uma viagenzinha qualquer. Sem dúvida, um dos eventos mais documentados e marcantes da época. Ele não viajou sozinho. As fontes relatam que ele atravessou o deserto levando uma comitiva de milhares de pessoas. Algumas crônicas falam em dezenas de milhares de guardas, servos, conselheiros. E o principal, ele levava toneladas de ouro puro. E o impacto disso foi imediato. Foi surreal. O que acontece quando ele resolve fazer uma parada na cidade do Cairo, no Egito. Ele simplesmente distribuiu e gastou tanto ouro nos mercados, doou tanto para os pobres, que ele quebrou a economia local. Ele causou uma hiperinflação brutal. A injeção repentina de uma quantidade tão absurda de ouro no mercado do Cairo fez com que o valor do metal despencasse da noite para o dia. Caramba! E demorou anos para a economia da região se recuperar, não é? Muitos anos. Mansa Musa colocou literalmente o Império do Mali no mapa mundi europeu e islâmico da época com essa demonstração extravagante de poder financeiro. Os cartógrafos europeus começaram a desenhar o rei do Mali segurando uma pepita de ouro gigante. Mas a riqueza do Mali não era só ouro ostentação. A obra foca muito no legado intelectual desse período, especialmente numa cidade que virou lenda, Tombouctou. Um grande centro intelectual. Depois dessa viagem, Mansa Musa não trouxe apenas lembranças. Ele trouxe arquitetos, eruditos árabes, estudiosos de várias partes do mundo islâmico. E Tombouctou se transformou numa verdadeira capital do saber global. Para quem nos ouve ter uma ideia da escala, a cidade chegou a abrigar 150 escolas corânicas, as chamadas madraças. Um polo universitário no meio da África. Sim, havia a famosa Mesquita Universidade de Sancoré. Ela funcionava como um centro de ensino superior de altíssimo nível. Atraía milhares de estudantes para estudar astronomia, matemática, direito, medicina. Tem um provérbio citado na obra que resume a essência de Tombouctou de um jeito fantástico. Ele diz mais ou menos assim: o sal vem do norte, o ouro vem do sul, mas as palavras de Deus e os tesouros da sabedoria vêm de Tombouctou. Uma frase poderosa. Muito. Ou seja, num império onde o ouro jorrava a ponto de causar inflação internacional, o comércio de livros manuscritos era considerado o negócio mais lucrativo de todos. É a prova de uma sociedade que colocava o intelecto e a erudição no topo da cadeia de valor. E essa complexidade de Estado não parou no Mali. Depois do declínio deles, as fontes nos guiam para o Império Songhai. Que é ainda mais centralizado. Muito mais. Com Songhai, vemos uma transição para um modelo de Estado incrivelmente burocrático. Líderes como o conquistador Soni Ali e, posteriormente, o Askia Muhammad elevaram a administração pública ao outro patamar. O que eles implementaram de tão diferente? Eles instituíram a padronização oficial de pesos e medidas para todo o império, nomearam inspetores rigorosos para controlar os mercados locais e estabeleceram o controle ferrenho do comércio fluvial, através de frotas de canoas patrulhando o rio Níger. Era uma burocracia comparável a qualquer grande potência mundial daquele momento. Sem tirar nem pôr. Agora, tudo isso levanta uma dúvida muito comum quando se estuda essa região. Como o Islã conseguiu penetrar de forma tão profunda nessas sociedades africanas a ponto de se tornar a religião de Estado de um império como o Songhai? É uma excelente pergunta. Porque o que a obra nos mostra é que não foi uma conversão imposta goela abaixo, anulando as crenças locais da noite para o dia.
Houve a criação do que os autores chamam de um Islã negro. Isso é fundamental para entender a dinâmica social da época. No início, a adoção do Islã pelas elites locais foi um movimento altamente pragmático. Era pura diplomacia comercial. Uma forma de facilitar os negócios. Exato. Se você quer fazer negócios em grande escala com os mercadores árabes e berberes que vêm do norte, adotar a mesma religião cria pontes. Compartilhar os mesmos códigos de ética e a mesma linguagem jurídica cria um ambiente de confiança mútua indispensável para o crédito e o comércio. Faz todo sentido. Mas e a população comum? O agricultor lá no campo também se converteu rapidamente? Aí é que entra a beleza do sincretismo religioso. Enquanto as elites urbanas e os grandes comerciantes seguiam o islamismo de forma mais ortodoxa, a esmagadora maioria da população rural continuava firmemente ancorada em suas tradições milenares. Mantendo os rituais antigos? Sim, mantinham os rituais de fertilidade agrícola, o culto aos antepassados, a religiosidade animista, e o próprio Islã, para sobreviver e se expandir ali, precisou ser flexível. Teve que se adaptar à realidade local. A crença africana em espíritos da natureza ou deuses das águas encontrou um paralelo, por exemplo, na figura dos djinns da teologia muçulmana. Uma adaptação cultural maravilhosa. E os líderes espirituais tradicionais? Eles continuaram tendo espaço nessa sociedade ou foram perseguidos? Continuaram e com muito respeito. Havia uma tolerância estrutural impressionante. Nas cortes e nas cidades, os eruditos muçulmanos coexistiam pacificamente com os domas. Os velhos sábios. Isso, os domas eram os guardiões da iniciação tradicional. E também conviviam com os griots, que são uma figura central na cultura africana, os contadores de histórias, músicos e poetas. As bibliotecas vivas. Exatamente. Eles funcionavam mantendo a tradição oral e a memória das grandes linhagens vivas através das gerações, cantando as glórias dos impérios. Bom, agora a gente precisa entrar num tema que exige muita sensibilidade, mas que é crucial na análise deste livro. A escravidão antes do tráfico transatlântico europeu. Isso levanta uma questão importante e que costuma gerar muita confusão nos debates hoje em dia. A obra tem um cuidado imenso em explicar que existia, sim, escravidão interna pré-colonial, mas que ela era estruturalmente muito diferente do que aconteceria depois. Para entender essa diferença de forma objetiva, a gente precisa olhar para como a economia funcionava. Na África subsaariana antiga, o modelo dominante não era capitalista. A terra não era uma mercadoria que você comprava ou vendia no mercado. Como funcionava a propriedade, então? A propriedade era comunitária. Pense num sistema gerido por linhagens. Quase como uma gigantesca cooperativa familiar governada pelos conselhos de anciões e pelas regras dos ancestrais. E onde a figura do escravizado entrava nessa cooperativa familiar? Nesse contexto inicial, a escravidão era muito marginal. O cativo, que geralmente era um prisioneiro de guerra ou alguém pagando uma dívida criminal, tendia a ser lentamente absorvido pela família ou comunidade que o capturou. Ele virava parte da linhagem? Com o passar do tempo, sim. Ao longo das gerações, os descendentes desse cativo se tornavam membros plenos daquela sociedade. Contudo, quando o comércio transsaariano explode de tamanho, a dinâmica muda. A demanda externa por mão de obra cresce. Começa um comércio mais estruturado. Sim. Começa a haver uma busca por cativos para funções mais específicas, como servir em haréns, formar tropas de mercenários de elite, para proteger os reis e para o trabalho pesado nas minas de sal e cobre lá no meio do deserto. Mas mesmo com esse aumento brutal de demanda, os especialistas do livro apontam uma linha divisória muito clara. Apesar de ser um comércio de vidas humanas, havia uma diferença de natureza enorme entre esse sistema interno e o verdadeiro genocídio comercial que o tráfico atlântico impôs depois. É uma diferença de paradigma. No sistema interno africano, o cativo ainda era visto como um ser humano. Ele mantinha certos direitos sociais mínimos. Havia possibilidade de ascensão. A gente via escravizados comandando tropas ou até administrando tesouros reais. O objetivo do sistema não era a desumanização completa, permanente e hereditária. Que foi exatamente o que a Europa implementou nas Américas. Uma escravidão mercantil baseada unicamente na cor da pele, na raça.
Essa distinção é vital. Vital mesmo. E é exatamente que essa transformação nefasta que começa a se desenhar no século XV, com a chegada dos europeus à costa africana e o início de uma rearticulação total do continente. E sobre essa chegada, a imagem que a gente costuma ter na cabeça, muito por conta dos filmes e da forma como isso é ensinado, é de navegadores brancos desembarcando dos navios, fincando a bandeira e imediatamente dando as ordens. Uma ilusão completa. Total. As fontes, baseadas nos próprios relatos de viajantes europeus da época, como o veneziano Cadamosto e o flamengo Della Fosse, pintam um quadro completamente diferente. Eles não chegaram dominando nada. Eles não tinham poder militar para isso no começo. Tiveram que sentar e jogar um complexo xadrez diplomático, com as regras ditadas pelos africanos. A ideia do europeu onipotente chegando e conquistando a África de imediato é um mito histórico. Naqueles primeiros contatos, os reinos litoranos africanos eram quem dava as cartas. Eles controlavam acesso ao interior, né? Completamente. Os europeus chegavam escorbutados, fracos, dependendo inteiramente da boa vontade dos soberanos locais para ancorar os navios, conseguir água potável, comercializar e tentar sobreviver às doenças tropicais para as quais não tinham imunidade alguma. E aí que surge uma figura histórica muito curiosa, citada na obra, os tangomaus, ou lançados. Uma peça-chave nessa engrenagem. Que eram os europeus que basicamente se africanizaram, não é? Precisamente. Eram europeus muitas vezes degredados de Portugal ou marinheiros deixados para trás, que acabavam se integrando totalmente à dinâmica da costa africana. Eles adotavam os costumes locais, aprendiam os idiomas nativos, casavam-se com mulheres africanas e viravam a ponte comercial. Eles passavam a atuar como intérpretes e intermediários comerciais indispensáveis. Sem esses lançados, as coroas europeias não conseguiam acessar as lucrativas redes de comércio do interior. Tem uma história na obra sobre o reino do Benin que ilustra essa relação de igual para igual de uma forma genial. O soberano deles, o Oba Isije, estava muito interessado em adquirir as novas armas de fogo europeias para expandir seu reino. Ele era um diplomata muito astuto, chegou até a mandar embaixadores oficiais a Portugal. Mas a coroa portuguesa tentou impor uma condição pesada para o negócio, não foi? Exatamente. Os portugueses, com aquela arrogância característica, disseram que venderiam os armamentos, mas só se o Oba e todo o reino se convertessem ao catolicismo. E a resposta dele? Foi brilhante. Ele percebeu na hora a manobra de subordinação política disfarçada de religião. Ele recusou trocar a soberania espiritual do seu povo por armas. Mas ele não parou por aí. Ele usou a economia como uma tática de guerra diplomática. O que ele fez na prática? Ele meteu um embargo comercial. Ele simplesmente suspendeu a venda de cativos homens aos portugueses. Ele abria e fechava os mercados dependendo do comportamento dos europeus na costa. Impressionante. Foi uma demonstração de força para provar quem de fato mandava na economia daquela região costeira. E a obra está cheia desses exemplos de resistência. Outro caso magnífico citado é o da rainha Nzinga do Dongo, ali na região da atual Angola. A Nzinga é um símbolo gigantesco, uma estrategista formidável. Ela usou de diplomacia refinada, alianças muito complexas com outros povos e até com os holandeses, e táticas militares, táticas de guerrilha para atrasar e resistir ao domínio português por décadas. Uma liderança incontestável. Então, o que tudo isso significa quando olhamos de longe para a linha do tempo? O livro traz uma teoria fantástica elaborada pelo economista franco-egípcio Samir Amin para tentar sintetizar esse grande impacto continental. Para a gente entender o saldo dessa história toda. A tese central do Samir Amin é a seguinte: antes da expansão marítima europeia e do mercantilismo global, a África não era, de forma alguma, um continente economicamente atrasado. Como o século XIX tentou vender. Como vimos com Gana, Mali e Songhai, ela operava sob um sistema autônomo, muito rico, descrito como tributário mercantil. Estava perfeitamente integrada às rotas mercantis que ligavam o Mediterrâneo ao Oriente. Mas a chegada dos europeus quebra essa espinha dorsal. Completamente. A intervenção europeia, ancorada no colossal tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, representou um golpe devastador e definitivo nessa estrutura.
O impacto demográfico foi imensurável. Estamos falando de estimativas que apontam para a drenagem violenta de até 100 milhões de pessoas do continente ao longo dos séculos. Isso se contarmos os mortos nas capturas no interior, as mortes nas terríveis travessias do Atlântico e os que chegaram vivos às Américas para serem escravizados. Isso causou um apagão, uma estagnação populacional brutal e o colapso das forças produtivas internas da África. Foi uma transferência massiva de riqueza e de força de trabalho. O eixo econômico global foi violentamente transferido do meio do deserto do Saara para as rotas marítimas do Oceano Atlântico. Onde a Europa ditava as regras. Exato. Portanto, a conclusão de estudiosos como Samir Amin é cristalina. Os impérios africanos não ficaram para trás por conta de uma suposta incapacidade inerente. O desenvolvimento deles foi ativamente bloqueado. Foi desestruturado e rearticulado de fora para dentro. Passou a servir exclusivamente para alimentar e subsidiar o nascente sistema capitalista na Europa e nas Américas. Isso criou as raízes profundas de uma dependência estrutural que mais tarde culminaria na partilha neocolonial e na invasão bélica total do continente no final do século XIX. É um panorama de tirar o fôlego. E o que mais chama a atenção para quem nos ouve, com certeza, é perceber que a história, com aquele H maiúsculo, é infinitamente maior, mais complexa e mais profunda do que aquela versão hiperreduzida e eurocêntrica que a gente costuma aprender nas escolas. Sem dúvida. Compreender a grandiosidade dos impérios sudaneses, conseguir imaginar o intenso intercâmbio intelectual e a venda de livros na agitada Tombuktu, ou analisar a sagacidade e a inteligência diplomática de reis e rainhas africanas, não é só uma curiosidade fascinante sobre o passado. É um exercício vital. É fundamental. É essencial para a gente entender a formação do nosso próprio país, as heranças incríveis que carregamos na nossa cultura e, principalmente, nos dá as ferramentas intelectuais para combater ativamente os preconceitos arraigados que, infelizmente, ainda estruturam o nosso mundo hoje. A história da África é a história da humanidade. E conhecimento sempre transforma a forma como enxergamos o nosso lugar no tempo. Com certeza. E para encerrar a nossa imersão de hoje, eu gostaria de deixar uma semente, uma reflexão profunda para quem acompanha a nossa análise, baseada na imensa riqueza de informações que vimos nas fontes hoje. Manda bala. A história documenta que o mercantilismo europeu e a abertura forçada do Atlântico para o tráfico de pessoas destruíram a economia transassariana, que era o motor do desenvolvimento da África Ocidental. Mas façamos um exercício de imaginação num cenário alternativo. Certo. E se o Oceano Atlântico tivesse permanecido uma barreira intransponível por questões climáticas? Ou se a Europa nunca tivesse reunido as condições tecnológicas e econômicas para iniciar as grandes navegações? Se o isolamento europeu continuasse. Isso. Se considerarmos o elevadíssimo nível de organização acadêmica das madraças de Tombuktu e a imensa capacidade de acumular riqueza material através do controle comercial interno que os impérios do Mali e de Songhai já demonstravam, o que teria acontecido? Uma ótima provocação. Será que as savanas do Sudão Ocidental teriam continuado sua evolução natural sem o bloqueio brutal do tráfico negreiro, para se tornarem os grandes centros financeiros, intelectuais e tecnológicos do mundo moderno? Fica essa provocação sobre o peso invisível e irreversível das interrupções históricas. Uau! Sem dúvida uma ideia muito poderosa. Uma reflexão que faz a gente olhar para o mapa mundi e para a linha do tempo da civilização de um jeito completamente novo e muito mais crítico. Agradeço imensamente pelas explicações tão ricas de hoje. Eu que agradeço o espaço para essa discussão tão importante. Obrigada. E agradecemos demais a companhia de todos que estiveram com a gente neste mergulho investigativo pelas rotas de areia, pelos reinos dourados e pela resistência monumental do continente africano. Continuem curiosos, não parem de questionar as narrativas prontas que nos entregam e até a nossa próxima imersão. Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.